Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para mais um quadro de catequista para catequista. Finalizei aqui um pouquinho a imagem, tá? Só para poder acertar a câmera, mas eu já estou voltando. Enquanto isso eu vou falando para vocês saberem que eu estou aqui. Só acertando a posição aqui. Às vezes a hora que entra ao vivo, fica um pouquinho diferente a câmera e a gente acaba acertando na hora. Mas eu estou aqui já se preparando para o nosso quadro famoso das terças-feiras, de catequista para catequista. Já vai me contando aí de onde você está, de onde você está falando. Boa noite, Sebastiana. Vamos ver se ficou bom aqui agora. Melhorou. Melhorou a posição. A Wanda já chegou por aqui. Maravilha. Já vou aceitar, Wanda. Tudo bem com você? Deixa eu só acertar aqui a posição final. Aí. Maravilha. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Tudo bem contigo? Tudo bem, Gessiandro? E com você? Paz e bem. Tudo bem, graças a Deus. Só na correria voltaram as aulas, então já viu, né? Nossa. Não tem jeito. Hoje eu tive uma prova de direito canônico. Já estou livre. Já fiz Direito Canônico 1 e 2. Estou livre, graças a Deus. Eu fiz a Direito Canônico 2 agora e agora falta só uma prova de Direito Canônico. Só lá na faculdade são três provas, né? Duas após que eles chamam e depois a prova final. Falta uma prova final, mas estamos indo. É isso É aí. gostoso, no final das contas é gostoso, né? Não, é muito bom. Eu até É comprei o Código gostoso. de Direito Canônico, tá aqui. Já É, na última disciplina eu comprei. Queria eu até promoção, né? falei, eu até falei para minha esposa, eu falei assim, eu me surpreendi até. Tem coisa que a gente já sabia, né? E acaba caindo na prova lá, você fala, nossa, olha, então É. foi gostoso. Agora estou cansado de estudar moral. Eu já fiz cinco disciplinas de moral. Já não tô Ah, aguentando mais. Porque eu mudei de faculdade, né? E aí as duas que eu tinha feito não deram certo. Aí tem moral social, moral familiar, e enfim. essas matérias já fiz. Semestre que vem, próximo semestre agora, quer dizer, próximo trimestre eu começo Mariologia e Espírito Santo, mas dentro de uma matéria só, é Hum, rápido, e aí vou fazer Teologia da Revelação também. Então já são as fiz, que, graças a Deus. são as que eu vou enfrentar agora as próximas, mas tá tranquilo. Acho que a Vamos Wanda para já tá por cima. aí. Ah, já apareceu aqui. Já, já. Boa noite, pessoal que tá entrando. A Lu, Melo, Luz, a Luz e alguma coisa. Boa noite. Boa noite, Lu. Paz e bem. Já vai clicando no bendito aviãozinho para enviar para mais catequistas. Oi, Wanda. Boa noite, querida. Paz e Olá, boa bem. noite. Boa Tudo noite. bom? Paz e bem. Paz e Tudo bem bem. contigo? Tudo bem, graças a Deus. Estou só ouvindo vocês aí, Mariologia, Direito Canônico. Meu Muito Deus. que bem. Tem Mas que são enfrentar, não coisinhas tem boas. jeito. É, É verdade, é verdade. Mas é gostoso. É muito bom. Eu estou criando coragem para começar uma pós nova agora, mas eu confesso que eu estou criando coragem, que eu terminei uma e tem ai, que dar um tempinho também, né? Tem que Tem dar um não tempo, é trabalho, fácil. tem o trabalho pastoral. Então, e a gente tem que cuidar da gente também, né? com certeza.
Eu vou É, fazer minha última agora. Não vou entrar mais em pós-graduação, não. Espero. Já chega de pós-graduação. Vou entrar no Mas foi o que eu disse quando eu fiz catequese, liturgia, eu disse, essa vai ser a última, eu não vou mais fazer. Aí eu comecei a olhar, né? O negócio é a gente olhar. Aí já fica aquela mês. vontade, quem sabe, né? Mais uma e tal. Eu sei que ah, nesse negócio de olhar, já estou na quarta pós-graduação, gente. Eu já tenho que parar, pelo amor de Olha Deus. aí. Tenho que ir para o mestrado já. eu tô com a É coceirinha do verdade. mestrado. Tô, Opa, não é? eu tô Essa bem. coceirinha É, é um Eu, caso sério. é um caso sério. Mas vamos que vamos. boa noite, pessoal. Vamos Boa que noite, vamos. Simone. Já vamos clicando no aviãozinho para enviar para mais catequistas. Lembrando que essa é a nossa segunda parte, né? Teve a primeira parte semana passada e agora nós vamos para a nossa segunda live, né? Desse Conhecendo o Itinerário Catequético da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. A Wanda já é de casa, você já conhece ela, né? Já esteve aqui conosco no primeiro semestre. Verdade, conversamos um pouquinho sobre metodologia catequética, né? É Exatamente. um assunto muito gostoso. O povo ainda hoje fala dessa live, e aí daqui a pouco eu tô num grupo, aparece a tua live lá, eu falei, olha só a Wanda por aqui. Ah, que legal. Isso é bom. Isso é muito bom. E é um tema assim que dá para aprofundar bastante. Pena que o tempo passa rápido, né? Mas é um tema muito, muito bom para a gente aprofundar, né? É verdade. E nós temos muito material bom, né? Temos. Muita gente escrevendo sobre os nossos padres, a nossa igreja. Tem material muito bom. A gente pode fazer, a gente deve fazer uma catequese bem organizada. Sim, Afinal, o serviço que a gente faz não é para a gente, é para Jesus Cristo, né? com Então, certeza. a maneira assim, melhor possível que a gente tiver para organizar é tudo para a honra e glória dele. Com certeza. E os desafios hoje são diversos, né? Diversos. Então, Então nós precisamos fazer uma catequese mais profunda que leve realmente a um encontro com Jesus Cristo. Tem um comentário da Cris, acho que é Cris Maria, que ela coloca. Boa noite, Cristina de Fortaleza. No próximo sábado será o primeiro encontro do querigma da minha paróquia. É minha primeira vez. Sou catequista fresquinha. Que o Espírito Santo me ilumine. Amém. amém, Amém. amém. Deus Ixi, abençoe tua missão, né? entrou nesse mundo da E catequese, eu te digo uma coisa, tu não vai conseguir mais sair, não. é catequese na veia. É na Catequese na veia. veia, literalmente. Deus. Em alguns instantes nós vamos começar a nossa live, já vai convidando mais catequistas para assistir a nossa segunda parte. Lembrando que a primeira já está disponível tanto aqui no Instagram como também no YouTube, né? E hoje que eu consegui fazer um resumo do que foi a live de terça-feira. Com muita dificuldade, né? Porque tinha muita coisa para falar e tal. Mas deu para fazer um resumo. É verdade. Eu participei, eu assisti. Zé Maria é show de bola. Ele é muito requisitado aqui na Arquidiocese para fazer formação. Uma hora é pouco, né, para ouvir o Zé Maria, né? Dá vontade de ouvir mais, né? Ele fala de uma forma tão fácil, tão gratificante, muito gostoso. Bom demais ouvir. É isso mesmo. Uma forma acessível, né? Fácil de compreender. Uhum. Eu estou procurando, Rodrigo, a nossa oração e eu não estou Ah, achando. estou com ela aqui, caso. Tá? Estou procurando aqui nos nossos arquivos. Eu acabei imprimindo e deixando ela Ah, eu num tenho que fazer saquinho em cima da mesa aqui. Estou até usando ela mais dias. Está travando um pouquinho a sua ainda aí. Oh.
Vamos ler mais um comentário antes da gente iniciar. Enquanto isso, vá convidando mais pessoas para estar conosco. Comentário da Luzia Ribeiro, ela diz: sou de Uberaba, preciso muito dessa live, estou aprendendo muito. Fui catequista há 20 anos atrás, recomecei em 2019, mas está difícil. Conto com o Espírito Santo sempre. Amém. Amém. Está em boas mãos, viu? Vamos que vamos. A Isa diz: boa noite, comecei a crisma porque ia casar. Não casei, mas me tornei catequista e me tornei catequista de crisma de adulto. Sou da Pastoral do Batismo e da Pascom. São os caminhos de Deus. Sebastiana, boa noite. Seja bem-vindo, Matheus. Pois é, a gente tem aqui no nosso meio catequistas começando, catequistas mais experientes, e é essa troca, né? Que a gente sempre tem falado, sempre, a gente bate nessa tecla muito, tanto o apostolado Catequese DH quanto Pensar Catequese. Formação contínua. Meus 20 anos de catequese não valem nada se eu não atualizá-los, se eu não estar buscando mais coisas, se não buscar aprender a ouvir os outros catequistas. O quanto é importante isso. Então, é importantíssimo. E a gente que está um certo tempo na caminhada, a gente percebe o avanço, né? Essa preocupação com a formação, em estudar, em conhecer e realmente mergulhar nos documentos da igreja, conhecer as orientações, né? Os eixos norteadores. Eu tenho mais de 20 anos de catequese e assim a gente não percebia lá quando a gente iniciou, né? Então ainda era uma catequese muito só de querer, de paixão, né, de pouquinhas coisas. Hoje não, hoje a gente percebe um envolvimento maior. Isso assim é necessário para que a gente dê resposta para as demandas de hoje. Não está sendo fácil a gente trabalhar numa catequese hoje, um relacionamento com catequizandos, relacionamento com as famílias, né, na comunidade. Então, tudo que acontece ao nosso redor está impactando diretamente. E a gente precisa realmente buscar caminhos, né? A gente precisa buscar um fortalecimento. Exatamente. Vamos rezar? Começar, então? Vamos lá. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja Nossa Mãe, somos famílias de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor nos ensinou aos seus discípulos, digamos cheios de confiança: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e confiando a ela nossas preces e nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos começar com a nossa apresentação, acolhida, né? Muita gente nova chegaram, né, nesses últimos meses aí. Então vamos nos apresentar de novo. Sempre tem gente nova chegando por aqui, então vamos nos apresentar. Primeiro as damas, né? Primeiro a Wanda aqui começa a se apresentar, tá bom? Depois o mais novo, Muito o mais bem. novo. Tá certo. A gente vai deixar essa questão do mais novo, tá? Então, mais uma vez, boa noite, paz e bem.
Muito bom estar aqui, né, para a gente partilhar dessa vocação, desse chamado lindo que Deus nos fez. Eu sou Wanda Marli e eu sou da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Participo da Comissão Arquidiocesana de Catequese dessa linda arquidiocese e enorme arquidiocese, e a gente, com muito amor, com muita paixão, com muita entrega, com muita luta, a gente acompanha o trabalho das paróquias, das foranias, a gente busca estar sempre dentro das comunidades, a gente busca sempre estar reunido e encontrando com os coordenadores paroquiais, coordenadores forâneos de catequese, para que a gente mantenha esse laço e que eles não se sintam sozinhos, né? E a gente tem investido muito no processo de formação. Esse é um dos pontos mais fortes da nossa comissão, é o processo de formação. É o estar junto dos coordenadores, é o estar junto dos catequistas. E nos dá assim um grande prazer, porque conhecer a realidade, estar inserida nas comunidades, saber o que está acontecendo, nos ajuda com a inspiração do Espírito Santo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus que nos ama tanto, a buscar caminhos para trilhar, né, esse percurso tão bonito, ajudando os outros, estando juntos, de mãos dadas. Então, é realmente um serviço muito gratificante. E hoje eu estou aqui justamente para fazer isso, né? Para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho sobre esse caminhar. Quem vai agora? Rodrigo ou Jaci? É o Gessiandro. Travou um pouquinho lá dele? Está travando um pouquinho a dele. Tá travando um pouquinho, Gessiandro. Não sei se você tá... Peraí, eu acho que voltou. Vamos lá, né? Sou Gessiandro Pessoa, aqui do Pensar Catequese. Sou do Maranhão, sou natural do Maranhão, mas moro no Rio de Janeiro desde 2019, morava antes em São Paulo. Pertenço à paróquia Nossa Senhora da Conceição, fica na Diocese de Nova Iguaçu. Lá eu faço trabalho pastoral e estágio também da Faculdade de Teologia. E estamos aqui nesse apostolado, assim como o Rodrigo, assim como a Vânia também, a Wanda, buscando ajudar os nossos catequistas, né? A nossa preocupação de ajudar, de acompanhar e estar próximo dos nossos catequistas. Tenho 29 anos e é isso, acho que basicamente é isso. Eu sou o Rodrigo Marques, aqui da cidade de Jundiaí, sou natural daqui mesmo, interior de São Paulo, e trabalho no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, meu apostolado todo é desenvolvido aqui, né, no Santuário Diocesano, como catequista de Crisma e na coordenação paroquial das catequeses, junto com a minha esposa Fernanda. Temos 2 filhos, a Lorena e o Lucas, né, que também já estão na caminhada, servem como acólitos aqui na nossa paróquia, gostam, amam demais esse serviço. E, além disso, tem um apostolado aqui na internet, a Catequese DH, que surgiu desde o ano de 2018 para ajudar catequistas. Então, este foi o foco. Como eu sempre gosto de relembrar, principalmente para aqueles que estão chegando, agora também saber, comecei na internet achando que não daria certo fazer catequese e ajudar catequistas pela internet. Porque imaginava assim, as pessoas querem o contato, querem só as formações presenciais. Com o tempo, sempre brinco, né? Aconteceu um negócio aí que acho que todo mundo ficou sabendo, chamado pandemia, que tudo ficou na internet. E aí o apostolado pôde ajudar muitas pessoas. E continuou. E estou aqui já, então, para esse ano, para completar 4 anos, agora em novembro, 4 anos deste apostolado na internet. Com muito amor, com muitos amigos. Gessiandro Pessoa é um destes amigos. A gente se encontrou uma vez pessoalmente, agora a gente pode dizer, né, Gessiandro? Foi na Expo Católica, a gente teve a oportunidade de se conhecer.
mas criei muitos laços com muitas pessoas, vários dos quais estão aqui. Né? Cito, por exemplo, duas pessoas que estão aqui, a Patrícia Labruna, lá aí do Rio de Janeiro, terra do Gessiandro, que a gente tem uma grande amizade, a Nanda, que a gente tem trabalhado lá de Santa Catarina. Então são pessoas que a gente vai conhecendo de todos os lugares do Brasil dentro desse apostolado. Muito gratificante. E hoje a gente está aqui para nossa segunda live desse tema, né, que a Wanda vai trazer para a gente mais conteúdo da iniciação cristã, mais conteúdo, formação boa de quem está estudando, de quem está trabalhando bastante com isso. Muito bem. E vocês falam na Expo Católica, eu lembro que eu estava em São Paulo nessa época, eu estava participando de um torneio de robótica. Eu trabalho com educação, né? E aí eu soube da Expo Católica. Só que eu fui lá no primeiro dia, estava na abertura. Então, praticamente, eles ainda estavam arrumando tudo. E aí eu não tive mais chance de voltar. Depois eu fui olhar as fotos de vocês. Poxa, se fosse um dia depois, Olha, a gente ia se encontrar. puxa vida. Muito bem, então posso começar? Pode começar, Wanda. Muito bem. Então a gente está aqui para bater um papinho, né, sobre a experiência da Arquidiocese de São Luís do Maranhão na construção do seu itinerário, todo mundo vendo, né? Um itinerário arquidiocesano de iniciação à vida cristã. Na semana passada, nosso amigo Zé Maria falou de como ele foi criado, né? Ele lembrou de todo o processo, toda a caminhada, e é bom lembrar que o itinerário ele é um resultado de muitas mãos, de muitas ideias, de muitas cabeças, de muitas pessoas, né? Nós tivemos alguns anos, e não foram poucos, né? 3 a 4 anos estudando, pesquisando, reunindo, para a gente poder chegar a um material que pudesse ajudar, que pudesse dar subsídio às nossas paróquias. Então, ele nasceu das orientações da nossa igreja, né? Porque o nosso itinerário catequético, esse azulzinho querido, ele nos orienta, né? Cada paróquia deve construir, né? Pode construir o seu itinerário. Então, mediante as inúmeras dúvidas que começaram a surgir quando nós começamos a trabalhar com a iniciação à vida cristã, a falar sobre iniciação à vida cristã em nossa arquidiocese, nós sentimos a necessidade, a gente precisa construir um documento, um subsídio que dê, né, condições para que nossas paróquias possam caminhar melhor. Então, de antemão, e eu lembro sempre isso, Zé Maria lembrou e eu gosto de lembrar, ele nasceu a partir de estudo, sim, de sentar mesmo, de estudar. Quando eu faço formação, eu sempre digo, gente, nós, enquanto catequistas, evangelizadores, porta-vozes da palavra de Deus, nós precisamos estudar, porque a gente precisa saber o que a gente está fazendo. A mensagem que nós estamos levando, ela não é nossa. Então, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e no que a Santa Igreja vem nos trazendo, né? Então, eu faço uma formação, é ótimo. Eu participo de uma live, é muito bom. Mas eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso ruminar, né? Então, eu sempre digo, eu quero trabalhar com IVC, é fundamental que eu saiba o que é IVC. E aí eu tenho um caminho a percorrer. Não é assim, de uma hora para outra, que eu vou saber o que é IVC. Até porque eu não faço, de repente, uma catequese descaracterizando uma catequese em estilo catecumenal. Então, a gente começa com esse mocinho aqui, o nosso famoso documento verdinho, documento 97. Toda vez que eu tenho a oportunidade, eu sempre falo, documento 97 responde a uma pergunta: o que é iniciação à vida cristã? É um documento muito gostoso, muito simples, que ele vem trabalhando com perguntas. O que, para quê, por quê, para quem.
Então, é um dos documentos assim primordiais para que a gente possa realmente entender o que é IDC. Depois, o nosso documento 107, que já vem as orientações de como a gente implantar a IDC. Então, nós pegamos todos esses documentos e mais outros documentos e contamos com a participação dos nossos padres, né? Contamos com a participação do nosso bispo e nós chegamos nessa sugestão aqui. Porque não é um livro pronto. Ele não é pronto, ele não é fechado, ele não existe por si só. Ele é um roteiro, como a gente colocou muito bem, é sugestão, né? É um subsídio que eu tenho para que eu possa saber como é que eu devo andar. Então, ele é muito simples, ele foi, depois que nós escrevemos o nosso subsídio, nós entregamos nas mãos do nosso bispo, que na época era Dom Belisário. E a organização que nós temos hoje desse documento foi feita por ele. E nós entendemos essa ação como um grande carinho. E como a confiança, a gente percebeu ali a confiança que ele colocava na Comissão Arquidiocesana de Catequese ao construir. Então, ele pegou todo o documento que já existia e ele foi organizando, ele foi moldando, né? Então, isso para a gente foi assim um abraço. Um abraço que ele nos deu e uma maneira de dizer, vocês estão no caminho certo. Então, é um documento simples, ele é pequeno, ele é formado por 3 partes, né? Na primeira parte, ele traz um processo de implantação, ele resgata esse discurso do que é a iniciação à vida cristã, da sua importância, né? Vem com as orientações gerais para a implantação desse itinerário que vocês conversaram muito, né, com o Zé Maria no encontro passado, sobre essas orientações. E hoje eu falo um pouquinho mais sobre o tempo do discipulado. Porque a iniciação à vida cristã tem um caminho que é formado por etapas. Tem o pré-catecumenato, que nós chamamos de tempo do querigma, o tempo do anúncio. Tem o tempo do catecumenato, tem o tempo da iluminação e purificação e o tempo da mistagogia, né? Então, no tempo do querigma, do pré-catecumenato, a gente tem aí a figura muito importante do introdutor. Zé Maria deu umas pinceladas sobre a figura do introdutor. E antes de chegar no tempo do querigma, tem a organização realmente das turmas, né? E eu me lembro que o Zé Maria também falou sobre festa das inscrições. O que são festas, né, das inscrições? Então, a gente veio trabalhando isso dentro do documento para nortear os nossos catequistas, o que é festa da inscrição, qual é o papel do introdutor, quem é o introdutor. Então, dentro de cada tempo, antes de entrar no itinerário propriamente dito, a gente foi trabalhando todos esses temas, todos esses conceitos e dando pistas de aprofundamento. Então, quando a gente começa a falar do capítulo 2, que a gente vem trabalhando o tempo do discipulado ou catecumenato, né, a gente fala da importância da entrega dos catecúmenos ou catequizandos ao catequista. Né? Terminou o tempo do querigma, eu tenho a grande celebração de apresentação ou celebração de entrada, que é uma celebração belíssima, repleta de significado, em que o introdutor ele apresenta à comunidade esse catequizando, o catequista recebe para dar continuidade à caminhada, né? E nesse tempo do discipulado, o tempo do catecumenato, nós temos a metodologia. Aí chega no assunto que eu amo, né? Metodologia. E a gente, aqui da nossa arquidiocese, nós estamos adotando o termo metodologia das 2 mesas, que não foi um termo que nós da arquidiocese inventamos, né? Se a gente abre hoje os nossos sites católicos, aqueles nossos sites, né?
de referência, a gente já encontra. Mas, na verdade, quem é assim, pela primeira vez começou a falar da metodologia das duas mesas, da mesa da palavra e da mesa da partilha, foi o padre Tiago Faro, em um dos livros que ele lançou, acho que em 2019, chamado Catequese e Liturgia da Iniciação Cristã. E ele começou a usar esses termos, considerando que os documentos norteadores da iniciação à vida cristã, eles sempre nos chamam a atenção para a centralidade da palavra, a importância da palavra. Catequistas, a catequese, ela tem que ser uma catequese bíblica. A relação com a palavra de Deus, ela tem que ter uma intimidade muito grande, porque ela é a base do anúncio. Então, ele pela primeira vez falou mesa da palavra e mesa da partilha. E nós gostamos e nós torcemos, né, para a nossa realidade. Então, no documento do itinerário da Arquidiocese de São Luís, a gente trabalha um pouco sobre o que é mesa da palavra, o que é mesa da partilha, né? A mesa da palavra em que nós somos orientados, se tivermos condições, né, de em cada lugar de encontro de catequese, que obrigatoriamente não precisa ser uma sala, mas qualquer lugar, né, organizado com amor, com carinho para o encontro da catequese, nós temos que ter ali em evidência o lugar da palavra. Quando o catequizando chega para o encontro, ele precisa olhar, ele precisa ver, ele precisa tocar a palavra de Deus. Então, alguns documentos nossos, né, e algumas dioceses também, elas sugerem que em cada lugar de encontro de catequese tenha um ambão. E aqui na Arquidiocese de São Luís, nós temos paróquias que conseguiram fazer ambão, né, e colocar em cada lugar em que o encontro de catequese acontece. Isso é muito lindo, porque o encontro ele começa a acontecer ao redor da mesa da palavra. Então, o catequizando, quando ele chega na missa, ele vê a mesa da palavra. Quando ele está no encontro, ele vê a mesa da palavra e ele faz a ligação. A missa deixa de ser para ele algo à parte da catequese, do processo de evangelização, e ele começa a entender, né, o que está acontecendo e o porquê. Então, o padre Tiago Faro, com o que a gente chama dessa grande sacada, veio enriquecer muito, né, os nossos encontros. Então, a gente fala sobre a mesa da palavra, fala sobre a importância de fazer a Lécio Divina, que pode ser na sua maneira total, mas pode ser também da maneira como a comunidade precisa, como a comunidade entende, desde que a gente coloque os nossos catequizandos e os nossos catecúmenos ao redor da palavra. Então, a gente fala, deixa o catequizando proclamar a palavra, deixa ele tocar na palavra, deixa ele ler do jeito que ele sabe, para que ele possa ir tomando gosto, amor pela palavra de Deus. Então, é realmente um momento muito bonito e a gente orienta, né, na catequese estilo catecumenal, iniciar os encontros ao redor da mesa da palavra. Depois a gente fala sobre a mesa da partilha, que é o momento em que a gente vai partilhar as nossas dores, as nossas vitórias, a gente vai partilhar toda a história que o catequizando está trazendo, a gente vai partilhar conhecimentos todos iluminados pela palavra de Deus. No momento da mesa da partilha, em que a gente vai partilhar e que a gente orienta e a gente sugere que todos se olhem, porque uma das coisas que a catequese hoje está pedindo muito para a gente é que a gente se afaste do modelo escolar, né? Aquela questão do catequizando chegar sábado e domingo e encontrar a sala igualzinho à escola dele durante a semana, né?
Então, ele não está ali para ter aula de religião. Ele está ali para ter um encontro. E nós, catequistas, nós estamos proporcionando este encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Então, a mesa da partilha é um momento em que a gente se olha. É gostoso fazer aquele momento de se olhar, de falar, de se conhecer e de se reconhecer. Nesse momento da mesa da partilha, a gente vai lá para o nosso método, que é o nosso método, que não é novidade, que não surgiu agora, que é o método que alimenta a nossa igreja, que é o ver, iluminar, agir, né? Avaliar, celebrar e avaliar, que a gente vai acrescentando. Então, no documento que nós construímos, a gente apresenta, inclusive, um roteiro catequista. Você tem dificuldades em fazer o seu planejamento? Como é que eu monto o meu encontro? Né? A gente apresenta os passos. Desde da acolhida, né? Como acolher, como organizar o espaço. Aí vem a oração com a mesa da palavra, a gente dá sugestões de como fazer a mesa da palavra, vem orientando a mesa da partilha, a celebração. Então, realmente é um beabá, é pegar na mão e ensinar como fazer. E o interessante nós temos o nosso itinerário. A gente, hoje, quase todos os catequistas da arquidiocese, ele já tem o itinerário, né? Mas nós estamos, dentro das comunidades, dentro das paróquias, trabalhando o itinerário, e hoje nós estamos realizando bate-papo, conversando com eles, para que eles tirem as dúvidas, para que eles apresentem as suas necessidades e a gente possa ajudar a partir dessas necessidades, tá? Trabalhar com iniciação à vida cristã é algo que requer da gente força e coragem, porque o desafio é grande. A proposta, ela é belíssima, belíssima, porque a catequese, o estilo catecumenal, ela mexe com toda a comunidade. Eu me lembro que o Zé Maria, ele falava na live passada que com a iniciação à vida cristã, nós somos chamados a entender que a catequese é da comunidade. Ela não é algo exclusivo do grupo de catequista, dos catequistas. Ela é da comunidade. E a catequese de iniciação à vida cristã, com todas as suas orientações, todos os documentos que nós temos, né, que a nossa igreja nos apresenta, ela vem justamente chamar a comunidade para essa responsabilidade. Por isso que a gente inicia com o tempo do querigma dentro das casas dos catequizandos. E quem vai para dentro das casas dos catequizandos não é o catequista, mas são as pastorais. Porque os introdutores, eles são tirados das pastorais. Então, sabiamente, foi uma maneira de envolver as pastorais no processo de evangelização. Porque, na verdade, evangelizar não é algo exclusivo do catequista. Evangelizar é o objetivo da nossa igreja. Se nós somos batizados, nós somos convidados a evangelizar. Então, foi uma maneira muito bonita de envolver as pastorais nesse processo de evangelização. E é uma experiência muito rica, porque a gente, enquanto igreja, sai ali do nosso comodismo e a gente vai para as ruas. É o que o nosso Papa nos chama a atenção todos os dias, igreja em saída. É a gente lá na casa, daquele que de repente não vai à igreja, daquele que não conhece que tem uma igreja. Né? Quantas e quantas famílias nessa experiência que nós já encontramos que ficaram felizes porque eles diziam, nossa, eu nunca pensei que a igreja viria à minha casa. Já pensou? Ele não se entende enquanto igreja doméstica. E quem é que tem que ensinar isso? Somos nós que fomos convocados por Deus. Então, esse é o trabalho de uma catequese de iniciação à vida cristã.
Agora eu digo para vocês, dá trabalho? Tá. Mas é por isso que tem graça. Porque é um desafio. E se Deus nos fez esse desafio, pode ter certeza que Ele nos fortalece para que a gente realmente cumpra, né, com essa tarefa que Ele nos deu. Então, o itinerário, ele vem com esse beabá. Percebam que a gente teve o cuidado de seguir assim o caminho sem pular etapas e tentando trazer uma linguagem mais simples possível, né, para que quem for ler, quem for estudar, entenda, né, e saiba pelo menos dar os primeiros passos. Além disso, nós também apresentamos as celebrações. Durante o caminho da catequese de iniciação à vida cristã, nós temos 3 grandes celebrações. E essas celebrações, elas são realizadas sempre na missa, com o padre. Se ele não puder, ele delega ao diácono. Mas é sempre na missa com a comunidade. E é a celebração de entrada, que é quando o introdutor apresenta o catequizando ou catecúmeno. Depois vem a celebração de eleição, que é quando o catecúmeno, depois de uma caminhada no tempo do discipulado, no tempo do catecumenado, ele quer continuar a sua caminhada cristã, e o nome dele vai para o livro dos eleitos da igreja, que é uma celebração também muito rica, e ela acontece dentro da missa, né? E a celebração dos sacramentos. Essas são as 3 grandes, né, celebrações que a nossa igreja nos orienta. Mas, além disso, durante a caminhada, durante todos os tempos, tem vários momentos celebrativos. Por quê? A catequese de iniciação à vida cristã, ela é 100% litúrgica. A gente vai vivenciando, né, a liturgia presente. Por isso que a parceria da catequese com a pastoral litúrgica, ela é muito solicitada, ela é muito indicada e ela é muito falada nos documentos da iniciação à vida cristã. Então, o catequizando dessa caminhada que ele vai fazendo, ele vai parando em pontos muito importantes para celebrar. Nós também, o que nós fizemos? Nós apresentamos aqui no nosso itinerário algumas das celebrações que podem ser realizadas, essas sim, durante os encontros, pode ser realizada dentro das casas das famílias, elas podem ser realizadas durante retiros, elas podem ser realizadas durante vigílias, momentos de oração. Tudo isso vai depender da criatividade do catequista com os seus introdutores e talvez, né, se tiver, com a comissão paroquial de iniciação à vida cristã. Na próxima live, o nosso outro colega da comissão arquidiocesana, que é o José Nilton, ele vai apresentar os itinerários. Nós fizemos e organizamos todos os itinerários para todas as idades e nós colocamos lá de maneira muito bonitinha, muito fofinha, todas as celebrações. Então, foi uma maneira que nós encontramos para dar coragem, né? E dar, assim, muita ajuda, muita força para os nossos catequistas e dizer para eles, vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos, né? As dúvidas existem, a gente pode fraquejar, mas a gente se levanta. O importante é isso. E também uma coisa muito, muito importante que a gente sempre faz questão de frisar é a iniciação à vida cristã é uma urgência do nosso tempo, mas não existe uma obrigação de se implantar a IBC do dia para a noite, de maneira aleatória. Ela tem que ser devagar, tem que ser um trabalho responsável. Por isso, tão importante o conhecimento, o estudo, a formação e a organização. Mais um ponto. Nenhuma paróquia implanta iniciação à vida cristã para todos os itinerários, para todas as idades ao mesmo tempo. Porque para a gente ainda é novo. Nós temos que começar devagar.
Em nossa arquidiocese, a gente sempre orienta que comecem dos adultos a implantar os itinerários com adultos. E aí vem para os jovens, adolescentes, crianças, para que a gente possa acompanhar e ir analisando, né, gente? Porque não é uma receita de bolo. A gente tem que ver, e também ela difere de comunidade para comunidade, de realidade para realidade. Mais um ponto que nós tratamos no nosso documento, no itinerário, é sobre os protagonistas da IBC. Quem são esses protagonistas? São os responsáveis pela IBC, né? Isso é muito importante a gente frisar todas as vezes. Não é o catequista e a catequese os únicos responsáveis pela IBC. A IBC é de responsabilidade da comunidade. Então, a comunidade ela vem bem na frente. Quem é o primeiro protagonista da IBC? A comunidade. Depois vem os catequistas, os introdutores. Os introdutores, leia-se, as pastorais, os movimentos, os serviços. É muito importante que eles estejam envolvidos, porque eles vão dar esse subsídio para os catequistas, eles vão acompanhar os catequistas, eles serão esse elo do catequista com a família do catequizando. Depois nós temos o nosso pároco, né? O nosso pároco, os nossos padres, os nossos diáconos. O nosso pároco, ele é o grande responsável por levar essa iniciativa. É preciso a gente manter esse contato muito de perto, sentar com o nosso pároco, conversar com o nosso pároco. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso parceiro. Muitas vezes ele não tem condições. Aqui nós temos párocos, por exemplo, aliás, paróquias que nós temos um padre, às vezes um diácono, e nós temos 30 comunidades. Imagina que né? Então, nessa situação, por isso que eu digo que essa parceria é muito importante, porque ele delega. Ele não pode estar presente em todos os momentos, em tudo. Ele, né? Infelizmente, a gente sabe que a realidade do Brasil é isso daí. Mas ele delega, mas ele chama, mas ele orienta. E isso é fundamental. Então, o nosso pároco é um dos protagonistas da IBC e a gente traz isso dentro do nosso documento. E o bispo, né? A Arquidiocese de São Luís tem a graça de contar com 2 bispos que são assim muito presentes, né? Como eu falei, Dom Belisário, logo no começo, com a gente, que ele estava aqui com a gente, lendo, analisando, dizendo, façam isso, melhorem aquilo. Ou seja, a gente percebe a presença do grande pastor no meio da gente, né? E agora nós temos o novo bispo, Dom Gilberto Pastana, que também é um pastor que dá força, que orienta e que está junto. Então, essa parceria ela é fundamental e a gente conversa um pouquinho no nosso livro, né, nosso itinerário sobre isso. Depois a gente trabalha sobre a comissão paroquial, forânea ou comunitária de IBC. Nos nossos documentos norteadores aqui da nossa igreja, eles são bem claros, né? Falar sobre a importância de se compor, de se organizar uma comissão arquidiocesana de IBC, uma comissão paroquial de IBC, uma comissão forânea ou comunitária de IBC. Qual a função dessa comissão? É justamente articular entre as paróquias, entre as comunidades, a IBC. É estar junto do padre para incentivar, para buscar a formação, para orientar, para fazer a implantação. É fácil fazer uma comissão de IBC? Não, é um desafio. Mas a gente consegue. Né? Em algumas comunidades e algumas paróquias, graças a Deus, nós já temos. Precisamos caminhar muito ainda com relação a isso. Mas hoje nós já temos em algumas. Né? E é muito bom quando a gente vai justamente conversar com essa comissão para formar, para orientar, para dizer que nós estamos juntos nesse processo de implantação da IBC. Então, depois, a gente entra já nos itinerários, né?
Os itinerários eu vou deixar para o meu amigo José Nilton, que vai fazer a próxima live. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da maneira como a gente fez esse desenho. Esse desenho ele foi feito com os nossos padres também, com outras pastorais. Não é um modelo, como eu falei, fechado, mas são sugestões. E ficou um trabalho muito bonito e vem ajudando muitas comunidades. Porque em um itinerário, por exemplo, digamos, itinerário de jovens, a gente desenhou todo o caminho, desde o tempo do querigma, com todos os encontros do querigma, o tempo do catecumenato, com todos os encontros. A gente apresenta, inclusive, as sugestões da mesa da palavra, com as leituras bíblicas, tudo para ajudar o nosso catequista no momento do planejamento. Então, é um trabalho bonito. A gente continua aprendendo todos os dias. A gente que estava lá, né, Gessiando, no Catequistas Brasil, a gente sabe que a IVC continua assunto de pauta, né? Eu voltei com a mala cheia de livro, porque eu não posso ver um livro que me dá vontade de comprar, né? E nós temos muitas coisas boas, muitas coisas boas. Por exemplo, celebração, né? Nós temos muitos materiais. Nós temos o RICA, que é a nossa base para a celebração com adultos, né? O RICA ele foi feito para adultos. E a igreja começou a pegar o RICA e foi trazendo para outras situações. Hoje nós temos um livro, acho que é da Paulus ou da Paulinas, Celebrações da Iniciação à Vida Cristã, baseado no RICA, que já vem com modelos de celebrações para se trabalhar durante os itinerários, né? Além de outros livros que vêm sendo lançados, né? Nós temos, por exemplo, Paróquia e Iniciação à Vida Cristã. Qual a importância da paróquia nesse processo da iniciação à vida cristã? Como implantar a iniciação à vida cristã na paróquia? Então, amores, subsídio é o que não falta. O que a gente precisa botar o joelho no chão, pedir a presença de Deus, né? Porque Ele é que nos fortalece, e nos colocarmos à sua disposição, né? Esse trabalho é realmente muito lindo, tá? Os nossos livros, eles estão quase acabando, nós estamos nos organizando ou para transformá-los em PDF, né, que possa fazer download, ou para fazer mais uma edição. A gente está definindo, eu estou ouvindo aqui muitas perguntas com relação, né? Então, a gente está definindo, e assim que a gente definir, a gente apresenta para vocês, tá? E aí vocês podem divulgar, tá certo? Então, assim, de maneira bem simples, bem sucinta, é isso. Esse é o conteúdo do nosso livrinho. Olha só como ele é fininho, ó. Ele é fininho, ele é gostoso de ler, ele é muito simples. Ele traz um resumo desses livros que eu falei, né, para vocês, e serve de orientação e vem sendo muito usado, graças a Deus, para os nossos catequistas. Então é isso. Fico à disposição. Quem quiser conversar, perguntar, alguma dúvida, se eu puder, né? Estamos aqui. Se não puder responder hoje, a gente responde depois. Nós estamos aqui na caminhada. Maravilha. Queria comentar um pouquinho sobre como foi a experiência com as pastorais, quando chegou essa proposta, quando vocês apresentaram, porque a catequese ela sempre foi assim neste modelo, né, que nós temos antigo de catequese, posso dizer agora antigo, né? Esse modelo antigo de catequese, o catequista e sua turma e ponto final. Não envolve a comunidade, não envolve pastoral, não envolve nem o padre, muitas vezes. O padre aparece para dar o sacramento no dia, né? Dessa catequese que visa só o sacramento. Como foi esse envolvimento? Conta pra gente um pouquinho como foi essa proposta para as pastorais e a aceitação deles. Rodrigo, até hoje nós temos várias situações, né?
Vocês devem imaginar que é uma novidade. Uma das nossas maiores dificuldades foi justamente reunir as pastorais para a gente apresentar a IVC, porque a IVC a gente não apresenta em um encontro, né? Em um encontro a gente vai iniciar um estudo, uma reflexão. Então, esse ainda continua sendo um desafio. A gente reunir as pastorais para apresentar a IVC na sua essência, né? Então, as comunidades, as paróquias que implantaram a IVC com os seus introdutores e tudo mais, eles tiveram um trabalho de anos para juntar essas pastorais, trabalhar dentro do conselho de pastoral, trabalhar junto ao padre, né, para tirar dessas pastorais os introdutores e, a partir daí, formar esses introdutores. Então, nós temos hoje paróquias e comunidades que estão fazendo esse trabalho, mesmo com dificuldade, mas conseguiram trazer as pastorais, estão desenvolvendo o trabalho. Nós temos comunidades que não conseguiram. Eles não conseguiram ainda ser ouvidos, né? E enquanto isso, a gente não para a catequese. A catequese continua, é o que a gente chama hoje de catequese tradicional, mas é catequese e a gente não pode parar, né? Então, ainda existe uma grande resistência. Não vou dizer que é muito simples, que é muito fácil. Existe uma grande resistência por parte das pastorais, né? Não são todas as pastorais, mas ainda existe, porque, infelizmente, a nossa igreja, ela ainda é muito tarefeira. Você conta muito com as pastorais quando você tem um festejo. Uhum. Todo mundo aparece, todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer o jantar do festejo, né? Todo mundo quer organizar a pessoa que vai cantar no festejo. Você junta muita pastoral quando você quer fazer um café da manhã em prol de alguma atividade, mas quando você chama as pastorais para trabalhar a evangelização, você encontra resistência. Não sei se é só a arquidiocese de São Luís, né? Então, esse é um grande ponto dificultador para a implantação da iniciação à vida cristã. Nós temos exemplos diferentes, graças a Deus, sim. Nós temos. Nós temos exemplos em que o padre, por isso que eu falo da importância da figura do padre, em que o padre sai à frente e ele convoca, ele chama, ele está ali na frente, né? Ele reúne o pessoal. Então, a presença dele é muito importante, porque não adianta, não vou dourar a pílula, não adianta. Só a catequese tentar chegar nas pastorais, reunir e apresentar ela sozinha, não adianta, é perder tempo. Tem que se juntar os protagonistas da IVC para que realmente a coisa possa acontecer. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E a gente pode dizer isso porque nós temos experiências exitosas. Mas preparem-se para o desafio. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Deia. Ela coloca se existe algum itinerário que vocês já trabalham desde a pré-catequese ou sementinha, ou quais níveis vocês têm trabalhado mais? A gente fez aqui no itinerário nosso, a gente desenhou o que a gente chama de itinerário para a catequese infantil, que é de 5 a 9 anos. Ou seja, eles não vão passar por todas as etapas. Querigma, catecumenato, iniciação. Eles não vão passar ainda, porque ainda é uma idade muito tenra, né? Mas eles têm que ser atendidos. Então, nós montamos um itinerário para a catequese infantil. Muito bonito, um itinerário muito lúdico, né? Porque essa idade ela é muito lúdica. E a fim de que, a partir dos 9, 10 anos, aí sim ele já entre
no itinerário de crianças. Aí ele já vai trilhar o caminho para receber os sacramentos também. Mas a gente pensou, sim, na catequese dos pequenininhos. Que legal, maravilha. Deixa eu ver se vou dar mais alguma pergunta aqui. Alguns comentários de paróquias que estão estudando para implementar, ficou um pouco atrasada por conta da pandemia, acabou, acho que, influenciando bastante, né, em muitos lugares. Aqui a Elaine fala, né, que o novo assusta um pouco, realmente é um grande É desafio, verdade. e assusta, né, a gente começa a falar sobre, nossa, o introdutor, ir às casas, envolver pastorais, acaba assustando, mas aí a gente olha para o Ato dos Apóstolos, você fala, mas é isso, né? A comunidade vivia dessa forma, né? Evangelizando, cuidando um dos outros dessa forma. Nossa, e você falou uma característica que eu tinha esse pensamento, mas eu não tinha tão claro quando você falou. Como nós somos tarefeiros, né? Tarefas. Fazer o tapete de Corpus Christi vai muita gente, fazer o jantar da pastoral vai muita gente, o baile do ECC vai muita gente. Agora, vamos pensar a evangelização. Aí dificulta, né? Dificulta bastante. Pois é. E a evangelização é o porquê da nossa existência. Nós estamos aqui para evangelizar, que nada mais é do que levar a pessoa de Jesus Cristo. Então a gente se para em um certo momento, quando a gente percebe a dificuldade de reunir as pastorais e a dificuldade de encontrar introdutores, a gente se pergunta, nossa, se nós estamos encontrando dificuldade para ir à casa de uma pessoa e evangelizar, então o que nós estamos fazendo? Que esse é o nosso papel. O nosso papel não se resume a participar da missa aos domingos, né? Participar da missa é fundamental, porque ali nós temos o nosso Jesus vivo, né? Ali que nós temos encontro com o mistério. Mas esse encontro é para nos fortalecer para que a gente possa fazer a missão, né? Então, o trabalho do introdutor é evangelizar. Ele não vai fazer nada diferente do que deve ser o carisma da pastoral dele. Porque toda pastoral, né, tem o seu carisma, e esse carisma tem por base o processo de evangelização. Então, o que ele vai fazer lá na casa do catequizando, do catecúmeno, é justamente levar a pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele vai fazer. E aí a gente fica se perguntando, por que a resistência? Então, a gente tem que refletir, nós enquanto igreja, nós temos que refletir sobre o que está acontecendo dentro da nossa igreja. Porque se nós temos resistência para evangelizar, então a gente está fazendo alguma coisa que a gente não deveria estar fazendo. Né? A gente está gastando nosso tempo com outras coisas. É, essa acho que vai ser o incomodar. Eu sempre falo, né? Todas as lives eu falo que as lives incomodam, né? Alguma coisa. Esse pensamento incomoda bastante, né? O que é que nós estamos fazendo se não for evangelizar, né? Isso Pois é. é muito interessante isso. Faz refletir muito e faz. Acho que a gente acaba olhando, né, para dentro da nossa paróquia, da nossa comunidade, das pastorais e fala assim: e aí? Somos a pastoral que está querendo organizar o bingo, que é o almoço, que é isso, mas e almas, né? E almas. E E almas para o almas. céu. Né? Esse É. é um questionamento. E a IVC ela vem cobrir essa lacuna, né? Como você disse, difícil de implantar, não é algo fácil, tranquilo, não pode ser. Uma coisa interessante que você disse, reforça, não é assistir a live aqui hoje, vamos fazer isso e é bom para a paróquia. Não, nasce de uma reflexão, nasce de muitos encontros, de tempo, né? Não é a partir de amanhã vamos pensar isso, não, calma, vamos Uhum. trabalhar, né? E nasce, Rodrigo, de muita oração, né? A gente precisa estar assim, em sintonia com o nosso Senhor para que Ele nos mostre o que a gente deve fazer. Eu vi uma pergunta aqui que é sobre
os itinerários, se é obrigado a seguir à risca, né, o itinerário. Como eu falei, os itinerários, eles são sugestões. Sugestões por quê? Porque cada paróquia tem a sua especificidade, cada comunidade tem a sua especificidade. E a gente ainda é convidado a fazer uma catequese enculturada. O que é uma catequese enculturada? É uma catequese que, a exemplo de Jesus Cristo, ela usa a linguagem do ouvinte, né? Ela vai atender às necessidades do ouvinte. Então, eu tenho que perceber quem é o meu catequizando, qual é o local em que eu moro, quais são as suas especificidades, e ali eu vou fazer a minha catequese, ali eu vou levar a evangelização, né? Então, o roteiro apresentado é sugestão, é ajuda. Ele não está fechado. E você pode fazer de acordo com a sua necessidade. O que a gente orienta que não faça é utilizar a IVC, o roteiro de IVC de qualquer maneira. De repente, por exemplo, você não implantou a IVC, mas você vai lá e você vai fazer o rito da eleição. Não tem lógica negócio desse, entendeu? Por quê? Porque eu não estou trabalhando com IVC. Então, eu não posso fazer o rito da entrada, eu não posso fazer o rito da eleição. Então, tem que ter muito cuidado. Mas, por exemplo, no meu encontro, eu ainda estou com a minha catequese tradicional. Que, na verdade, eu nem gosto muito desse nome tradicional, né? A gente deveria arranjar um outro termo. Por quê? Porque é a catequese que a gente fez, né? E ela tem o seu valor, né? E a gente, quando chama tradicional, corre o risco de achar que não vale mais. Não, ela vale sim. Agora tem que ser responsável, tem que ser planejada, tem que ser pensada, né? Então, a gente orienta também, assim, nós não implantamos a IVC, mas nós continuamos com a catequese. A gente pode utilizar a mesa da palavra e a mesa da partilha? Claro, claro que pode, deve utilizar, né? Porque eu estou fazendo uma catequese litúrgica. Eu estou levando o meu catequizando a vivenciar o que ele deve vivenciar lá na missa. Então, a gente pode sim. Essa é uma orientação que a gente dá. Maravilha. Eu testemunho aqui da Elisa Gomes. Ela diz que na paróquia dela, em Duque de Caxias, implantaram a IVC há alguns anos, depois de muito estudo, muita formação. Hoje trabalhamos bem tranquilos, temos como base o RICA para nortear a caminhada. Interessante. Legal ouvir gente também que já implantou, que está trabalhando, né? Muito bom ver. Isso. Não Tem sei se muita experiência bonita pelo Brasil, né? Sim. Graças a Deus. tá dando para me ouvir ou a minha internet tá cortando. Tá dando, então É, estamos uma, ouvindo. uma coisa que o Zé Maria falou na live passada e você também falou e nós reafirmamos é a questão de conhecer o itinerário, né? Nós vamos falar novamente isso, conhecer o itinerário. Eu já aconselhei catequistas que falaram a iniciação à vida cristã não funciona. E aí dentro do bate-papo com essa catequista, o que aconteceu foi que eles aderiram os livros de iniciação à vida cristã, os livros prontos para trabalhar a catequese, mas não estudaram o que é a iniciação à vida cristã. Então, nós precisamos ter a preocupação de conhecer com profundidade aquilo que o irmão Zé Maria falou, você também falou para a gente, conhecer o que é a iniciação à vida cristã para depois dar um próximo passo, que é trabalhar a iniciação à vida cristã na catequese e envolver toda a comunidade. Eu até acabei de mandar todas as fotos dos livros que a Vânia foi falando, eu coloquei lá no nosso canal do Telegram. Eu tenho todos eles aqui, inclusive da Arquidiocese, já mandei as fotos lá para o pessoal já saber quais são os livros básicos que a gente tem que estudar, aprofundar, ruminar, partilhar, para depois iniciar esse processo de implantação. Sempre em comunidade, né? Não dá para, eu vou implantar na minha turma de catequizando, meu grupo. Não. Implantar em conjunto, né? Em comunidade, em comunhão. Que é muito importante, que é isso que o Papa Francisco tem falado, é isso que os documentos da iniciação à vida cristã também têm falado. Saber caminhar junto, né? Que é muito importante.
Isso mesmo. Essa comunicação, essa interação, estar juntos é fundamental. A gente não consegue nada sozinho. E numa proposta dessa grandiosidade, a gente precisa de pessoas que já têm mais caminhada, né, para estar nos ajudando, para nos orientar. E a gente precisa de quando em quando fazer as paradas para avaliar, para ver realmente, muito bem, para ver realmente o que a gente está fazendo, se estamos pelo caminho certo, que a gente pode retroceder, a gente, né, volta, retorna. Então é assim que a gente faz. O que a gente não pode fazer é ficar parado, esperando que aconteça, né, e a gente de repente não esteja envolvido. Assim não vai para frente, né? É uma coisa que a gente sempre fala: o comodismo não cabe numa catequese responsável. Não cabe. Porque a gente que é catequista, a gente que tem família, tem filho, trabalha, né? A gente sabe de onde é que a gente tira o tempo para dar conta dessa responsabilidade. Mas por quê? Porque a gente tem consciência da resposta que a gente deu e a gente sabe para quem que a gente deu essa resposta. Então, nisso daí a gente consegue gerenciar esse tempo, né? Então, é preciso mesmo entrega, né? Entrega para que a gente saiba fazer da maneira menos indigna possível a vontade dele, né? Que é o nosso Senhor. Que maravilha. A Deia perguntou aqui onde o Gessandro colocou as fotos. Nós temos um grupo no Telegram, onde é colocado toda semana o material da live. O Gessandro ele prepara um resumo, como um mapa mental, com o material que é conversado, tudo aquilo que nós discutimos aqui. E nessa ele já colocou as fotos dos livros que foram citados durante a live. Como eu faço para entrar? Eu vou colocar nos stories lá do Catequese DH daqui a pouco. Na bio também tem. E mesma coisa no Pensar Catequese. Tem um caminho na bio que você consegue entrar nesse grupo do Telegram, onde tem todas as lives gravadas, tem os temas, está tudo na sequência organizadinho. E os mapas mentais e também agora os livros desta live. Então você consegue encontrar lá, tá bom? Então deixa eu aproveitar, e já que eu falei do padre Tiago Fatini Paro, ele está com esse livro novinho aqui, né? Que é o Catequese e Liturgia na Iniciação Cristã. O que é e como fazer. Talvez tu tenha, Gessiano, eu comprei lá no Catequistas do Brasil. Eles estavam vendendo. Também é excelente, viu? Se eu for mostrar livro para vocês, vai ser a noite todinha. Não tem... Sei como é. Já tenho isso daí. Ainda tem aqueles que a gente compra e deixa no plástico, né? A estante, ela tem as partes. Tem aquele depois, que a gente... Né? Eu vou ler. Para quem está assistindo a live posteriormente, ou depois quiser colocar as perguntas, nós estamos sempre atentos, tanto eu quanto o Gessiandro, para responder. Talvez passe muito rápido, às vezes, alguma pergunta, algo importante, e a gente não consiga responder. Mas coloque lá abaixo, mande um direct, que a gente vai estar respondendo todo mundo que quiser interagir com essa live, tá? Às vezes passa rápido e a gente não consegue pegar todo mundo, tá bom? Tá fazendo alguma questão. 9h15 da noite. Como passa rápido, meu Deus. Quando o assunto flui... a gente dá para conversar horas e horas, porque é algo que, posso dizer, que aquece o nosso coração. Eu fico imaginando muito aquela caminhada de Emaús, né? Aquele processo de Jesus evangelizando aqueles dois discípulos. Essas lives eu tenho sentido esse aquecer o coração. Sinto muito forte a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso meio aqui, aquecendo o nosso coração e falando: vamos por esse caminho, vamos fazer isto. Vamos aprender mais, esse caminhar. Então é muito gostoso essa experiência que nós temos. Temos a agradecer, Wanda, a sua presença. Uma alegria muito grande poder dividir conosco todo esse tempo que vocês se dedicaram ao estudo, à preparação e à oração, como você disse, né?
É de uma generosidade muito grande dividir tudo isso conosco, né, com todos os catequistas aqui que estão. Estamos em 60 catequistas agora, né, e depois muitos mais assistem as gravações. Isso ajuda muito, fortalece o nosso ministério de catequista, né, esse chamado. Então, que Deus abençoe muito a sua missão, que Deus te dê muita força para continuar nessa caminhada. Amém, amém. Eu que agradeço. É muito bom a gente partilhar. É para isso que a gente está aqui, né? Isso a gente chama de missão, né? E estamos aqui para o que se fizer necessário. O Senhor chamou, a gente responde. Pessoal, não se esqueça de tirar o print da tela. Corre lá, tira o print, marca Catequese DH, marca o Pensar Catequese, marca a Wanda também, para que a gente possa aí espalhar essa live. A Nanda já colocou aqui, ó, já estou com o print prontinho. Né? Já está tão pronto. Vamos lá, vamos colocando o print, nós vamos É isso aí. repostar todos nos dois O pessoal perfis. colocou para eu mandar as fotos dos livros do Face. Ah, legal. Coloca, Jessiane. O pessoal A pediu para eu foto colocar no as fotos Face do livro também. no Face. Eu passei aqui pela tela os livros, então vai tirando o print dos livros que eu coloquei por aqui. E a gente sempre está colocando tudo no canal porque fica um lugar único para a nossa comunicação e facilita, né? Eu estou em vários grupos, Pensar Catequese já tem quase 20 grupos do WhatsApp, e aí tem que gerenciar tudo isso, eu não dou conta. Então a gente focaliza em um único lugar, então, porque senão eu fico louco com tanta coisa. Então lá no nosso canal tá tudo lá. Todos os links de acesso às lives, as mais de 20 lives que nós já fizemos, inclusive a sua do primeiro semestre. Então tá tudo lá, o pessoal entra lá, acessa tudo, faz aí um final de semana assistindo as lives, né? Maratona as lives. Então tem muito conteúdo lá naquele grupo para facilitar nosso meio de comunicação. Tá? Maravilha. Muito bem. Isso aí. Vamos rezar então, gente? Agradecer ao Senhor por essa noite. Vamos. Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida. Te agradecemos por este chamado, chamado a catequizar, a evangelizar, a levar a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que mesmo em meio à nossa pequenez, o Senhor possa usar de cada um de nós como verdadeiros instrumentos. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes na oração, para que assim nós possamos de verdade transmitir aquilo que o Senhor deseja. Sermos instrumentos fiéis. Jamais colocar a minha vontade ou o meu desejo, mas somente a tua, meu Senhor. Te pedimos ainda que nos ajude, Senhor, a levar todos estes projetos, Senhor, a todos os cantos do mundo, para que todos possam te conhecer, Senhor. É urgente. Há 2000 anos é urgente essa missão de levar o teu nome a todos os cantos. Ajuda-nos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, minha conterrânea. Logo, logo apareço aí em São Luís, com a graça de Deus. Ainda esse ano, hein? Apareça. Tá um calorzinho gostoso aqui. Que gostoso. Tchau, gente. Tchau, uma boa noite a todos. Obrigado. Tchau. Tchauzinho.